Você sabia que um mês de salário de Bocelli e Wagner Love paga todo o elenco do Guarani, adversário do Corinthians na noite dessa quarta-feira? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar detalhes sobre essa história. Preciso te atualizar sobre as contas do Vasco, contas bem preocupantes, com direito à debandada de profissionais importantes que estavam ao lado do presidente Alexandre Campelo. Quero te contar também sobre as negociações entre Palmeiras e Atlético Nacional por Borja e o que há de verdade no interesse em um lateral direito do time colombiano. E para fechar, Marcelo Moreno mais próximo do Cruzeiro. Só resta saber o que o pai do Marcelo Moreno vai dizer com essa situação, levando em consideração que alguns anos atrás ele detonou Palmeiras e Flamengo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E como tem muita informação para dividir com vocês, nem vou fazer os tradicionais pedidos por agora, vou deixar para o fim do vídeo. Quero começar contando sobre Marcelo Moreno, que está muito perto de virar jogador do Cruzeiro. Conversei nessa terça-feira com uma pessoa do staff do jogador via WhatsApp e essa pessoa deu todos os indícios de que haverá negócio. Vou dividir algumas frases dele comigo. Abre aspas, o homem está vindo para o Cruzeiro. A decisão já está tomada e falta acertar apenas algumas questões financeiras da rescisão com os chineses. Fecha aspas. Perguntei para essa pessoa que questões eram essas e ela deu a seguinte explicação. Abre aspas de novo. Estão negociando pagamentos de premiações pendentes, como a classificação do time para a primeira divisão do campeonato chinês. Para quem não sabe, o Marcelo Moreno pertence ao Everbright, time que jogou a segundona na temporada passada, como vice-campeão acabou subindo para a primeira divisão nessa temporada. E entre esses prêmios, entre esses bônus previstos no contrato, a que o Marcelo Moreno já tem direito, porque foram conseguidos, tem esse acesso à primeira divisão. O Marcelo Moreno, antes de rescindir o contrato para jogar no Cruzeiro, quer ganhar esse dinheiro que estava acertado no contrato. Ele passa a pré-temporada com o time em Dubai, o presidente do Everbright está na China, até por isso não deve pintar uma decisão tão rápida. Mas, de acordo com esse membro, com essa pessoa que trabalha para o Marcelo Moreno, é questão de tempo para que as agendas batam e a rescisão do contrato possa ser assinada. Agora, uma parte bem importante dessa história, também de acordo com esse amigo do Marcelo Moreno, esse cara que trabalha para ele, o jogador boliviano vai abrir mão de 50 milhões de reais para jogar no Cruzeiro. Pode parecer maluquice, mas ele tem contrato com o Everbright por mais 2 temporadas. Salário altíssimo. Excluindo os tributos e os impostos, ele ganha 1.700.000 reais por mês. Se a gente multiplicar por 24 o número de meses a que ele teria direito de salário daqui até o fim do contrato, é uma cifra superior a 40 milhões de reais. Com mais bônus, chegaria a esses 50 milhões de reais. E o mais maluco dessa história é que o salário do Marcelo Moreno no Cruzeiro vai ser muito, mas muito menor. O Cruzeiro garante que só pode pagar hoje 200 mil reais por mês, pelo menos nessa temporada. A partir do ano que vem, imaginando estar de volta à primeira divisão, esse salário pode aumentar consideravelmente. É bem verdade também que para essa temporada, o Pedro Lourenço, dono de uma rede de supermercados em Minas Gerais, já se colocou à disposição para ajudar o Cruzeiro com os pagamentos do salário, especialmente nessa temporada. Então é também por isso que o Marcelo Moreno vai ser contratado. Mas o mais curioso, o mais maluco de toda essa história diz respeito ao pai do Marcelo Moreno. O nome dele é Mauro Martins. Ele já foi jogador de futebol e em 2013, além de pai do atleta, ainda era empresário do Marcelo Moreno. E foi o Mauro Martins o responsável por uma das frases mais debatidas dos últimos anos. É que na oportunidade o Marcelo estava no Grêmio e poderia ser trocado com o Palmeiras numa negociação que mandaria o Barcos para o Rio Grande do Sul. Até que o pai do Marcelo Moreno apareceu e deu algumas declarações tão fortes que o negócio foi cancelado. Vou repetir algumas das coisas que ele falou. Abre aspas para ele. Marcelo Moreno tem de jogar numa equipe maior do que a do Grêmio, não menor. Fui jogador de futebol por 16 anos e meu filho tem de subir na carreira. O Flamengo estava louco atrás dele e agora está o Palmeiras. Tudo equipe fracassada, fecha aspas. Sim, o pai do Marcelo Moreno disse em 2013 que o filho não jogaria nem no Palmeiras, nem no Flamengo, porque eram equipes fracassadas. O tempo passou e menos de 7 anos depois, o Flamengo é o clube mais rico da América do Sul e o Palmeiras está entre os mais ricos, seguramente, também da América do Sul. Estou muito curioso para saber se agora o pai dele vai voltar a fazer alguma declaração, especialmente com o Cruzeiro, na segunda divisão.
Agora dá uma atualizada sobre o Palmeiras, que virou notícia nesta terça-feira, depois que o Esporte Interativo publicou a informação de que o Daniel Munhoz, lateral direito de 23 anos, interessa ao Verdão, jogador que pertence ao Atlético Nacional, e o Palmeiras teria se encantado com o jogador durante a Florida Cup. Atlético Nacional e Palmeiras foram adversários no torneio nos Estados Unidos. Mas uma pessoa muito importante e próxima ao presidente Maurício Gagliotti me garantiu que não há tratativas com o Atlético nesse momento pelo Daniel Munhoz. Todas as conversas entre o time brasileiro e o time colombiano dizem respeito única e exclusivamente, de acordo com essa minha fonte, a uma tentativa do Palmeiras em se acertar com o Atlético Nacional por causa de uma dívida de 3 milhões de dólares por causa de Borja. Só para você entender direito essa história. Quando o Palmeiras contratou Borja do Atlético Nacional, pagou 10 milhões e meio de dólares e ficou combinado que essa grana valeria 70% dos direitos econômicos para o Palmeiras. Se em 2 anos e meio o Verdão não conseguisse vender o Borja, o Palmeiras seria obrigado a comprar mais 30%, os 30% que ainda tinham ficado com o Atlético Nacional, por 3 milhões de dólares. O tempo passou, o Borja continuou no Palmeiras e o Atlético Nacional notificou o Verdão sobre a necessidade de pagamento desses 3 milhões de dólares para ficar com 100% dos direitos econômicos do atleta, do atacante colombiano. Palmeiras, em crise financeira na temporada passada, não conseguiu fazer o pagamento desses 3 milhões. O Atlético levou o caso à FIFA e tem cobrado insistentemente uma resposta do Palmeiras. Para evitar que isso possa se tornar problema lá na frente, a diretoria do Palmeiras procurou a diretoria do Atlético Nacional desde o mês de janeiro, quando houve esse encontro nos Estados Unidos, e desde então as partes conversam sobre um parcelamento dessa grana, desses 3 milhões de dólares. A ideia do Palmeiras é pagar em longas prestações, contando que na metade do ano ou no final do ano o Borja possa ser vendido, e essa grana que entraria ajudaria no pagamento dos 3 milhões de dólares ao Atlético Nacional. Sobre o Daniel Munhoz, 23 anos de idade, lateral direito, de muita velocidade e força física, mas o Palmeiras assegura que só vai contratar um lateral direito se conseguir se desfazer de um de seus titulares, ou do Marcos Rocha ou do Mike. É bem verdade, porém, que essa mesma máxima não aconteceu do lado esquerdo, onde Diogo Barbosa e Vitor Luiz continuam no clube e não foram negociados, e mesmo assim o Palmeiras acaba de contratar e apresentar Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que chega depois de excelente passagem pelo Nacional, time do seu país. Quero dar uma explicada agora sobre a situação do Vasco, que viveu uma terça-feira extremamente tensa, especialmente depois que Adriano Mendes, que era o vice-presidente de controladoria do Vasco, decidiu pedir demissão. Ele escreveu uma carta em que ele aponta uma série de situações que o incomodaram e que justificam a decisão de sair do clube. O grande ponto é que ele não é o primeiro a deixar o Vasco nos últimos dias. Antes, o João Marcos Amorim, que era o vice de finanças, e também o Horácio Júnior, assessor da presidência, também tomaram o mesmo caminho. Abandonaram o presidente Alexandre Campelo, que tem sido acusado de abandonar um projeto antigo de fazer do Vasco um dos clubes mais saudáveis do futebol brasileiro, para que em 2023 o Vasco pudesse estar saudável, saneado e poder fazer investimentos pesados. Na carta de despedida do Adriano Mendes, ele toca em algumas feridas abertas deixadas pelo presidente Alexandre Campelo, e eu vou repercutir algumas delas com vocês. Para começar, ele fala que 3 milhões e 300 mil reais é o valor da folha mensal do Vasco prevista em orçamento para a temporada. Ou seja, que o Vasco vai gastar 3 milhões e 300 mil por mês com o seu elenco profissional. Mas de toda essa bolada, 1,5 milhão de reais será destinado a pagamentos de jogadores bem pouco aproveitados ou que nem fazem parte dos planos da comissão técnica. E aí a primeira crítica a ele entende que o Alexandre Campelo e os demais dirigentes do futebol tinham que atacar essa causa, tinham que tentar encontrar clubes para esses jogadores que não são aproveitados e custam bastante dinheiro. Outro ponto argumentado ou levantado pelo Adriano diz respeito aos mais de 40 milhões de reais que o Vasco vai ter de pegar de empréstimo ao longo desse ano. Boa parte dessa grana, especialmente nesses primeiros meses de 2020, por causa do fluxo de caixa e de pagamentos de algumas dívidas. A ideia do Vasco é, em 2020, pagar 180 milhões de reais em dívidas e, para isso, em algum momento, serão necessários empréstimos bancários. E tem mais coisa levantada pelo Adriano. Ele lembra que a premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado acabou sendo penhorada e, por conta dessa penhora, o Vasco perdeu capacidade financeira, por isso completou recentemente 4 meses de salários atrasados. Tem jogador, tem funcionário, todo mundo que pertence ao Vasco está incluído nessa conta de salários atrasados. Quer mais coisas? Negociações sem aprovação do departamento financeiro. Para completar, o Adriano termina sua carta dizendo que era frontalmente contrário
a chegada de novos jogadores, que nesse momento o Vasco tinha que pensar, especialmente em priorizar pagamentos de salários atrasados, pagamentos de impostos e fornecedores estratégicos também precisavam receber aquilo que o Vasco deve. Essas deveriam ser as prioridades do Vasco, pelo menos nesse primeiro momento. Ao longo do Campeonato Brasileiro, com o risco de rebaixamento, aí sim o Vasco poderia aumentar ou fazer investimentos com contratações. Porém, o presidente do Vasco optou por um outro caminho, fechando a contratação do Germancano, conseguindo a renovação do Fred Guarim e negociando, nesse exato momento, a possibilidade da chegada do meia Martim Benítez, que pertence ao Independiente da Argentina, e eu contei nesse vídeo que eu vou trazer com exclusividade para você. Bom, além de tudo isso, é importante dizer que o Adriano Mendes, o vice-presidente, ou melhor, o ex-vice-presidente de controladoria, confirmou uma informação que eu trouxe aqui há alguns dias atrás, de que Abel Braga, novo técnico do Vasco, chegou ao clube para ganhar mais do que ganhava Vanderlei Luxemburgo, e isso também causou enorme irritação nos membros do departamento financeiro. Para fechar, quero te dar uma atualizada sobre quem é o Guarani do Paraguai, adversário do Corinthians nessa quarta-feira. Guarani que já venceu a partida de ida por 1-0 no Paraguai e joga por qualquer empate ou por uma derrota por diferença de um gol, desde que ele consiga marcar. Então, por exemplo, um 2-1 a favor do Corinthians, um 3-2, um 4-3, todos esses resultados classificam o Guarani do Paraguai para a próxima fase da Libertadores. Antes de gravar o vídeo, procurei um brasileiro que tem bastante conhecimento no mercado paraguaio. O nome dele é Regis Marques, é um empresário brasileiro com maior influência no Paraguai, para tentar entender um pouquinho de como é que funciona esse time paraguaio. Ele me contou algumas histórias interessantes. A primeira delas, que a folha do Guarani não passa de $300 mil por mês. Ou seja, isso equivale a mais ou menos R$1.300.000, o mesmo que ganham Bocelli e Wagner Love. Ou seja, o titular e o reserva da camisa 9 do Corinthians, juntos, pagam todo o elenco do Guarani do Paraguai. Mas tem muitas outras histórias curiosas que eu queria contar para você sobre o Guarani. A primeira delas, que há mais ou menos 20 anos, a família Costa comprou o Guarani do Paraguai. Essa família é extremamente rica, uma das mais ricas do Paraguai, mexe com ferros e metais, exportação, enfim. E essa família acabou comprando o clube. O responsável por essa família tinha 3 filhos e queria, no primeiro momento, presidir o clube e depois deixar que os 3 filhos, cada um em um momento, comandassem o Paraguai. Sempre com muito dinheiro, com muito investimento. Pois bem, o pai assumiu o clube e não conseguiu fazer grande barulho e passou para o primeiro filho, para o filho mais velho. Depois foi a vez do segundo filho e quando chegaria o momento do caçula, do terceiro e mais novo filho assumir, o filho do meio se recusou a passar o comando do clube. Houve uma grande briga e o pai, o irmão mais velho e o irmão mais novo, que assumiria o clube, acabaram se voltando contra o irmão do meio, que era o presidente do clube. No final das contas, o Guarani acabou ficando sob o comando desse filho do meio, que perdeu a capacidade financeira e o investimento dessa família super rica. Até porque o pai se revoltou e decidiu parar de colocar dinheiro. Então, de uns anos para cá, é um Guarani bem mais econômico, com pouca capacidade financeira. Por exemplo, para essa temporada, quase nenhum investimento em reforços, só coisas bem pontuais e baratas. O Guarani só teve a capacidade de montar um time pouco melhor nos últimos meses por conta da venda de um jogador do Guarani para o Atlético Mineiro na metade do ano passado. Esse jogador é o Ramon Martínez, volante que foi comprado pelo Galo por $2.200.000. Na época, essa grana equivalia a quase R$9 milhões. O Guarani joga no Paraguai num estádio para 8.000 pessoas e o seu centro de treinamento é dos mais precários. Até por isso, a diretoria do Guarani vai utilizar essa quarta-feira, o dia do jogo com o Corinthians, para fazer visitas ao CT do Palmeiras e ao CT do São Paulo. A ideia é entender o funcionamento desses clubes e reproduzir algo parecido no Paraguai. O próximo grande investimento que o Guarani fizer, quando tiver um pouquinho mais de dinheiro, vai ser a construção de um centro de treinamento que vai ser muito útil, na visão dos dirigentes, para a formação e para a melhoria dos seus jogadores. Perguntei para o Regis Marques, que está acompanhando a diretoria do Guarani, nessa passagem por São Paulo, se vai haver pagamento de algum bicho especial para os jogadores em caso de classificação para a próxima fase e eliminação de um gigante como o Corinthians. E a resposta foi curta e grossa: nenhum bicho previsto. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, quem usa o Instagram me segue por lá, @JorgeNicola. E para fechar, utilize o espaço para comentários para deixar sua opinião e sugestões de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.